Povo abençoado. Eu estou aqui para transmitir para vocês uma mensagem da palavra de Deus. Durante essa semana eu tive a oportunidade de estar ministrando essa palavra e como não me lembrei de gravá-la para poder estar postando aqui para vocês, eu vou estar novamente ministrando ela aqui nas minhas redes sociais. Eu quero que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura em Deuteronômio capítulo 8. O tema da ministração dessa semana era sobrevivendo em meio ao deserto, E é este tema que eu trarei agora aqui. Embora eu não vou estar ministrando tudo que eu falei durante a semana, né, no culto na quarta-feira, mas estarei transmitindo aquilo que o Senhor permitir. Amém? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8. Versículo 1 em diante. O tema é exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Está lindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus é poderosa. Ela fala nos nossos corações. E quando estamos em espírito, quando nós vivemos uma vida de oração, a palavra, ela mexe conosco. Glória a Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e o temeres. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fixar aqui o versículo 2 de Deuteronômio 8. Glória a Deus. Aleluia. Quando Moisés está falando com o povo e ele fala que recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Nós vamos falar essa mensagem sobre deserto. E eu quero falar primeiramente desta parte aqui, desse versículo 2. Para te humilhar, o Senhor aqui não está dizendo que queria envergonhar o seu povo. Humilhar aqui no sentido de tirar o orgulho do coração, torná-lo humilde, fazer com que eles entendessem que não era pela força do próprio braço que eles iam vencer, mas aprenderem a ter dependência em Deus, depender de Deus, depender inteiramente em Deus, crendo que Ele poderia sustentá-los e guardá-los mesmo diante do deserto. Deus queria que eles aprendessem a confiar inteiramente nele, não só no momento de abundância, mas também no momento de escassez, porque o deserto é um lugar que não tem comida, não tem água, um lugar hostil, ameaçador, onde tem calor, sequidão. Aleluia. E aqui vem dizer para te provar. Deus também os levou para o deserto para prová-los, para saber o que estava no coração deles, para provar a fé deles, provar o que eles seriam capazes de fazer no deserto. Nós sabemos, aleluia, o que eles foram capazes de fazer no deserto. Eles construíram um bezerro de ouro para adorarem, e adoraram aquele bezerro, oferecendo sacrifícios ali, ofertas, aquele bezerro de ouro, aquela imagem. Eles murmuraram contra Deus, falaram contra os ungidos de Deus, contra Moisés. A palavra diz que eles se levantaram, contra Moisés. Eles não respeitaram a unção que Deus colocou na vida dele, a intimidade que ele tinha com Moisés, a amizade que ele tinha com Moisés. Eles não respeitaram e criticaram e questionavam, se verdadeiramente era Moisés o escolhido de Deus para guiar o povo, conduzir o povo.
E nós sabemos tudo o que aconteceu no deserto. Deus teve que enviar serpentes, né? Enviou fogo no arraial. Houve mortes no deserto, através da ira ali de Deus. Moisés teve que clamar pelo povo para que Deus não destruísse o povo. Porque o povo, mesmo diante de tudo que eles haviam visto, né, o que aconteceu no Egito, Deus tirar eles com mão forte do Egito, com todos os sinais e prodígios que Deus fez no Egito, abriu o Mar Vermelho para eles atravessarem, né? Ali eles viram o exército do povo inimigo ser destruído pelas águas do Mar Vermelho. E lá no deserto não confiaram na provisão do Senhor, decidiram voltar para trás, queriam voltar para trás, falavam que era melhor estar no Egito, comendo do que era lhes dado pelo faraó, né? E diziam lá ser melhor que o deserto. Não conseguiram confiar que no deserto o Senhor proveria todas as coisas. Mesmo vendo uma coluna de fogo de noite que os protegia, e mesmo vendo a coluna de nuvem de dia que estava ali, que era a provisão do Senhor no deserto, para os proteger do sol, do frio da noite. Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar aqui. Se guardariam ou não os seus mandamentos. E eles não guardaram, porém Josué e Caleb, eles foram fiéis a Deus. A Bíblia cita que dos homens de 20 anos para cima, os adultos de 20 anos para cima, só Josué e Caleb que entraram na terra prometida, porque eles foram fiéis ao Senhor, permaneceram, alabaçuriandalai, aleluias, com fé no Senhor, mesmo diante do deserto, mesmo diante dos obstáculos. Quando os espias foram enviados por Moisés, 12, para ver a terra prometida, 10 deles blasfemaram, reclamaram, murmuraram, criticaram, incitaram o povo a não crer que era possível alcançar a promessa que tinha sido feita por Deus, que já tinha realizado sinais e prodígios no meio deles, já tinha lhes dado maná, o pão dos céus, para alimentá-los, já tinha feito água sair da rocha. Glória a Deus, aleluias. Então eles viram, mesmo diante dos milagres do Senhor, eles blasfemaram ali, reclamaram, murmuraram. E o Senhor, né, veio ali sobre o arraial do povo com a sua ira. E sabemos que Deus determinou um castigo para aquele povo. E aquele povo teve que vagar por 40 anos no deserto, até que morresse todos daquela geração que saiu do Egito, menos dos 20 anos para cima, né, dos que tinham 20 anos para cima, menos Josué e Caleb. Só eles que pela sua fé, né, por continuarem fiéis e defendendo a fé deles, defendendo aquilo que eles acreditavam, né, falando do Deus deles que eles serviam, que poderia salvá-los, protegê-los, guiá-los naquele deserto. Eles tiveram vitória, alcançaram a terra prometida, né, foram abençoados. Glória a Deus. Então, no Derabaxere de Candola Balas, aleluias. Existe 3 situações que nós não somos levados para o deserto, onde Deus nos leva para nos provar a nossa fé, ver o que há no nosso coração, para nos tornar humilde, para nos moldar, né, transformar. No deserto é um lugar de transformação, um lugar de deserto de provação. Também é um lugar onde o Senhor nos prepara para viver coisas lá na frente, coisas que nós não podemos ver agora, mas Ele sabe que nós precisamos de uma preparação. Na Bíblia nós vemos José, ele passou por vários sofrimentos que podemos usar como símbolo de deserto, né? Foi lançado pelos seus irmãos no poço, né? Foi desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo, ficou na casa de Potifar, mas uma mulher tentou ele, fez com que ele acabasse caindo dentro de uma situação de uma mentira que ela mesma criou. Ele foi prisionado, né? Foi para a prisão, glória a Deus. E passou por tudo isso, mas em todas as situações o Senhor estava o capacitando e o preparando para ser governador do Egito, para ele administrar algo muito grande. E ele salvou a sua família da fome, né? Salvou as nações da fome. Ajudou tanto a nação do Egito como as demais nações que vinham até eles para buscar alimento, para comprar o alimento deles. Que houve uma fome em toda a terra, diz a palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Em Salmo 105 eu estava lendo hoje.
Não sei se eu vou conseguir achar aqui, eu estava lendo em outra Bíblia, mas eu lembrei disso. Onde o Senhor fala que mandou, quando Ele trouxe a fome a toda a terra, Ele mandou à frente do povo, né, da família, né, de Jacó, mandou José à frente. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aqui é o versículo 17, 16, 17 e 18 e 19. Olha o que diz aqui sobre José no Salmo 105. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. E há desertos que a própria pessoa entra nele, por causa das suas más decisões, suas más escolhas, aleluias, pelas suas más escolhas. Nós vemos a história de Sansão, como Sansão, ele quebrou a aliança com Deus, quebrou as regras que o Senhor tinha lhe dado, direcionado, né, e escolheu Dalila, né, como sua mulher ali, sendo ela do povo inimigo. E nós sabemos que ela traiu a confiança dele, descobriu o segredo dele, que ele não devia ter contado para ela. E acabou perdendo a sua visão, caindo nas mãos do inimigo. Embora Deus teve misericórdia dele, e no final ele se arrependeu, né? E Deus deu vitória para ele sobre os inimigos dele, e ele ali faleceu. Porém, ele passou por sofrimentos ali que ele não precisava passar se tivesse seguido todos os conselhos que Deus havia lhe dado. Quando nós não seguimos os mandamentos de Deus, seguimos os conselhos do Senhor, nós sofremos. Nós mesmas, às vezes, entramos em situações em desertos por conta da desobediência, por causa da rebeldia, por falta de seguir os conselhos de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Alabaçuriandalai, glória a Deus. Alabaçuriandalai, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E eu quero dizer a você que no deserto que o Senhor te leva para te provar, você permanecer fiel como Josué e Caleb permaneceram no deserto. Mesmo diante do cenário desfavorável, mesmo que a medicina diga que não há possibilidades, que não há cura, mesmo que tudo diga que não vai dar certo, você continuar permanecendo crendo. Ainda que as pessoas zombem, deem risada, humilhem você e digam que você está acreditando em algo impossível, mas se você continuar crendo naquilo que o Senhor já prometeu a você, já disse a você aquilo que a palavra te diz, o Senhor vai te dar vitória, você vai, aleluia, você vai alcançar a vitória das mãos do Senhor, a tua bênção vai chegar, se você permanecer fiel, crendo. Aleluia. Eu quero estar lendo algo, o que nós devemos fazer para sobreviver em meio ao deserto. Primeira coisa, permanecer crendo, tendo fé e permanecer em obediência ao Senhor. E eu quero trazer agora Marcos, acredito que é Marcos 12. Marcos 12 não, me desculpa. Marcos 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Depois vamos para Mateus 4, mas primeiro Marcos 1, versículo 12, diz assim. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E quer dizer, aqui está nos mostrando, nós vemos a tentação de Cristo, né? A tentação de Jesus no deserto. O Espírito Santo, nós vamos ver essa história tanto em Lucas 4, 1 a 13 e Mateus 4, 1 a 11. Diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E só aqui em Marcos fala que ele estava com as feras, porque no deserto é um lugar hostil, ameaçador. Tinha feras no deserto, né? Tinha escorpiões, tinham serpentes. E Jesus estava seu estado, corpo humano, não como Deus, né? Como ser humano ali. Tinha as mesmas necessidades de fome, sede e calor. Ele estava neste deserto e a Bíblia diz que o Senhor cuidava dele, né? Deus estava com ele, os anjos servindo. Deus estava cuidando dele. E lá ele foi tentado. No deserto, nós às vezes sentimos mais frágeis e somos tentados a desobedecer os mandamentos de Deus. É um momento que vem setas. Tive que dar pausa para
atender uma pessoa, por isso que eu tive que interromper a gravação, mas estou aqui de volta, vamos voltar para a tentação de Jesus. Aleluias. E é uma coisa assim muito importante que eu quero falar com você, que nós vemos aqui, que no deserto Jesus, ele usou a palavra contra as propostas do inimigo. Então é isso que eu quero dizer a você, aconselhar a você, quando o inimigo lançar uma seta na sua mente, dizendo que você não pode, você não é capaz, de tentar fazer algo errado, dizendo que não compensa esperar no Senhor, que você tem que agir com as suas próprias mãos, que você tem que fazer algo, e você sabe que isso é desagradável ao Senhor, que isso fere os princípios bíblicos da palavra, que isso vai te trazer mais problemas. Você sabe que não é a atitude que o Espírito Santo espera de você, e o inimigo te tenta ali naquele deserto, porque você já está triste, você está cansado, você está desanimado, você já está enfraquecendo ali, sentindo como se não tivesse força, como se não tivesse mais fé. Mas lembra que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, que quando você pensa que está fraco aí, que você está forte, porque o Senhor é contigo. Se você continuar firmado na rocha que é Cristo Jesus, se você continuar crendo na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, continuar fiel ao Senhor, o Senhor estará com você, mesmo quando você achar que está fraco, o Senhor está com você e te faz ser forte. A presença do Senhor, ele te sustenta. Aleluias. Então use a palavra do Senhor. Olha aqui, quando o tentador se aproxima, Mateus 4:2, e diz a Jesus: se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabendo que ele estava em jejum, período de jejum, 40 dias no deserto. E ele vem aqui e diz, Jesus responde, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se é filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E aqui nós vemos que o inimigo usou a própria palavra, e às vezes o inimigo pode usar a palavra de Deus contra você, para que você venha, né, mudar a direção que o Senhor já determinou, já te mostrou. Então, cuidado, que o inimigo, ele é esperto e ele pode lançar setas para que você pense que é algo correto, que é a sua própria cabeça pensando ali que está certo, você vai, verdade, vou mudar a direção. Deus me disse isso, mas não tem problema mudar, às vezes é ele que está mudando, não, cuidado com esse discernimento espiritual do Senhor. Viva uma vida de oração para você saber quando vem de Deus e quando não vem. E aqui vem dizer, Jesus responde, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aí nós devemos tentar o Senhor teu Deus, e Jesus usa a palavra para rebater as ciladas, as propostas do inimigo. E é isso que nós devemos fazer, usar a palavra de Deus. Lembre daquilo que o Senhor disse para você, e quando você estiver desfalecendo, estiver enfraquecendo, estiver com medo, declare a palavra do Senhor com autoridade, use sua boca e diga: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus eu creio nesta palavra. O Senhor está agindo por mim, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é quem me fortalece, Ele que renova minhas forças. A palavra diz que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Socorro bem presente na aflição, na angústia, eu não estou sozinho. Eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu espero no Senhor e ainda o louvarei. Fale com a sua alma, espera no Senhor, alma. Espera no Senhor, confia no Senhor, não se perturbe a minha alma, confie no Senhor. Faça como o salmista Davi. Então, declare a palavra do Senhor. Diga, na Bíblia diz que se eu crer, tudo que eu pedir crendo, recebereis. Tudo é possível ao que crê. Então, eu creio que o Senhor vai me dar força para vencer isso. O Senhor vai me tirar desse problema. O Senhor vai resolver essa situação. Aleluias. Glória a Deus. Não sei qual deserto que você está passando, mas creia no Senhor somente, entregue a sua vida a Ele. A Bíblia diz, Salmo 37, 3, 4, 5, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, apenas isso que você deve fazer. Não importa a situação, não importa se o dia mal chegou na sua vida. Confia no Senhor, que este dia mal vai passar. Entregue o seu caminho na mão dele e deixa que ele vai agir. Descanse no Senhor, porque as ansiedades, as preocupações e as inquietações nos atrapalham a ouvir a voz do Senhor falando ao nosso espírito. E nos atrapalha também a tomar as decisões certas. Por isso, viva a vida de oração e descanse no Senhor, confiando que Ele vai agir por você. Entregue a sociedade nas mãos de Deus. Quando as precauções vierem, quando o tormento vier, quando você sentir como se tivesse um vento dentro de você, na sua mente,
ajoelhe, fale com Deus, entregue esse problema nas mãos de Deus, confia nele, louve a ele, adore, glorifique, assim como Paulo e Silas lá na prisão louvaram, glorificaram, adoraram o Senhor, buscaram o Senhor em oração, o Senhor entrou naquela prisão e agiu de forma tremenda. O Senhor vai agir na sua vida também, e você vai gerar nesse deserto testemunhos para glorificar o nome do Senhor. Você vai gerar experiências, histórias que Deus vai usar você para que essas experiências venham ajudar outras pessoas, seja testemunho para acrescentar a fé de outras pessoas e venham ajudar você a levantar outras pessoas, a curar vidas. Mulheres curadas curam vidas, pessoas curadas curam outras pessoas, pessoas libertas levam também libertação, levam o nome de Jesus com ela, para que outras pessoas venham ser libertas, salvas, transformadas e curadas. Então, adore nesse deserto, seja fiel como Josué e Caleb e deixe que Deus conduza, guie a tua vida, os teus passos. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor.